Sejam muito bem-vindas a mais uma live, né, onde a Físio explica. Hoje eu dediquei alguns minutos aí para responder algumas perguntas que eu tenho recebido na página, né? Fico muito feliz quando vocês entram ali na página do Mova-se Mais e aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram, né? São nossos canais de comunicação. Fico muito feliz quando vocês entram nas minhas redes sociais e deixo suas dúvidas, seus comentários, né? Quando fizeram algum exercício que gostaram, que já estão observando aí melhoras, né? Já na disposição, nas dores, enfim. Fico muito feliz com esse feedback. E eu tenho recebido também alguns questionamentos, algumas questões com relação à saúde das pessoas, né? Tenho muitas dores, tenho dor no ciático, tenho dor na lombar, tenho dor na cervical, o que eu posso fazer? Como eu sei que algumas perguntas são de várias pessoas, né? Vários têm as mesmas dúvidas, então eu resolvi fazer esse momento para conversar com você, para ir esclarecendo as suas dúvidas, para ir tentando resolver, sanar algumas questões aí de dúvidas que vocês possam vir a ter, certo? Quem não me conhece ainda, está chegando hoje a primeira vez. Eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta e trabalho, né? Sou responsável pelo método Mova-se Mais, que a gente quer que vocês façam bastante exercícios para você ficar livre das dores na coluna, né? O intuito maior é ficar livre das dores. E para a gente ficar livre das dores, a gente tem que, não sendo por uma maneira de tomando medicação, enfim, que às vezes acaba sendo o recurso primeiro que as pessoas optam, né, por ser mais fácil, mas não é o mais saudável, né? Tem vários efeitos aí que a medicação acarreta. Então, o nosso recurso melhor, que traz saúde, traz disposição, vitalidade, é através do exercício físico. E é com esse método aí que a gente trabalha, certo? Então, fique aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida, que queira participar, queira me questionar ou até mesmo participar ao vivo aqui para eu ajudar a responder e esclarecer essas questões, fique bem à vontade, tá? Tem uma das postagens que eu fiz ali, uma pessoa, né, uma senhora, questionou, né? Tenho vontade, eu vou ler aqui, né? Tô com o material aberto aqui no lado. Tenho vontade de fazer os exercícios, mas não consigo. Tenho dores, lombar e bico de papagaio, né? Sinto muitas dores. A pessoa, né, enfim, ela tem vontade de fazer, ela quer fazer, mas o que está limitando ela de começar a fazer algum cuidado, algum exercício? É o medo do movimento, né? O medo de sentir dor, o medo do que já passou, talvez, né? Já tenha passado por situações de medo, fez com que essa pessoa, né, realmente tem medo até de tentar, né? Então, tenho vontade de fazer, mas não consigo. Se ela tem vontade de fazer, mas não consegue, provavelmente ela ainda não tentou, né? E para a gente começar a dar um primeiro passo na melhora das dores, eu preciso primeiro tentar, né? Eu preciso primeiro começar. E eu vou começar, eu não vou começar correndo uma maratona, já sair correndo ali os 100 metros, né? Ou melhor, uma maratona eu vou correr 5, 10 quilômetros. Eu vou correr 100 metros primeiro, né? Eu preciso dar o primeiro passo. Quando né, quem tem filho aí sabe, quando nossos filhos começam a se desenvolver o desenvolvimento normal e começam a caminhar, né? O que a gente espera deles? Que eles já saem correndo e caminhando? Não. A gente espera que eles deem o primeiro passo. E a gente não fica feliz com esse primeiro passo que eles dão, né? A gente fica, vem. A gente está extremamente feliz e esperando
primeiro passo da criança, né? De uma que vai começar. Então a gente quer muito que a pessoa, a criança, dê o primeiro passo. E por que com a gente já faz uma cobrança maior quando a gente pensa em querer começar a fazer um exercício? Não é somente eu dar um primeiro passo também, né? Às vezes a gente faz uma cobrança tão grande com a gente que a gente espera já nas primeiras aulas, nos primeiros exercícios já ter um resultado, né? Se eu já faço um exercício que é de colocar a mão lá no pé e a minha mão não chegou no pé, eu já fico frustrada, já fico triste comigo. Por quê? Porque eu não consegui fazer aquele objetivo ali do exercício. Mas será que não é o fato de eu ficar cada dia tentando, até que eu realmente tenha uma melhora da minha flexibilidade e consiga fazer o movimento, levar minha mão até o pé? Com a criança, com o bebê, ali a gente respeita essa fase deles, né? A gente respeita que ele, para sair correndo, ele tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo vai ser com desequilíbrio, vai ser com dificuldade, vai ser caindo, levantando. A gente permite que a criança tenha isso porque a gente sabe que está na fase normal do desenvolvimento dela, né? Precisa passar por isso. Mas com a gente faz uma cobrança muito maior, né? A gente faz uma cobrança onde a gente precisa já sair fazendo exercício de uma forma perfeita, de uma execução exemplar. E não é assim que tem que ser. A gente precisa respeitar as limitações que o nosso corpo nos mostra, né? Às vezes a gente passou uma vida inteira sedentária, sem se movimentar, sem fazer exercício. É óbvio, né, que no primeiro momento que a gente começar, as coisas não vão acontecer como a gente gostaria que acontecesse. A gente vai precisar ir gradativamente evoluindo, dando esse primeiro passo no movimento. Tá? Aí a moça que questionou, né, fez a pergunta, ela disse, tem vontade de fazer, mas não consigo. Por que ela diz isso? Ela não está nem se permitindo tentar. Ela não está se permitindo começar a fazer, porque ela acha que já não vai conseguir, né? Mas a gente só vai saber, a gente ensina isso, voltando às crianças, né? A gente ensina isso para as crianças. Se você não tentar, você não vai saber se você consegue. O que a gente ensina para as crianças não é a mesma coisa que a gente aplica para a gente, né? Então, eu aplico para a criança, eu ensino para a criança, né? Eu uso essa frase para a criança que ela precisa tentar, ela precisa fazer, para daí ver se vai conseguir ou não. Tem que ser persistente, tem que ter, né, força de vontade. Só que pra gente isso não vale, né? Eu nem tento e já digo que eu não consigo. Vocês acham que é assim que a gente vai conseguir aliviar as dores, vai conseguir melhorar? Vocês não acham que eu preciso, aos pouquinhos, e começando a me movimentar, fazendo o movimento, fazendo os exercícios que tem aqui na página, começando aos poucos com essa movimentação, para que eu vá realmente tendo condições de ir evoluindo, vou tendo condições de ir melhorando, para daí eu poder dizer, tentei e consegui, né? Porque se você tentar, gente, vou dizer bem na verdade, se você fizer os exercícios, se você tentar fazer, se você não é tentar, né? Se você fizer, não é o tentar, é fazer. Se você fizer os exercícios, se você estabelecer uma rotina, você vai conseguir. Você vai conseguir, tá? Só que precisa ter uma mudança de hábitos, uma mudança de pensamento, de mente, né? De sair dessa posição de vítima, de que eu quero fazer, mas não consigo. Eu quero, mas eu tenho muita dor, então eu não vou conseguir. Isso é uma posição que a gente se coloca de defesa. Eu já me protejo, eu já me defendo porque eu não vou conseguir, né?
Só que se você não fizer, você realmente não vai saber se você conseguiu, se você melhorou, né? De todos os meus clientes, assim, que fazem Pilates online e também presencial, não tem uma pessoa que diga que não conseguiu fazer ou que fez e não teve benefício. Fez exercício, fez Pilates, enfim, que não teve benefícios com o exercício. Porque o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, né? Eu sempre falo essa frase, porque ela é clássica, ela é uma verdade, né? O nosso corpo, ele sempre foi feito para o movimento. Se ele foi feito para o movimento e eu estou oferecendo para ele movimento, não tem como ele reagir contra isso, não tem como ele ir contra e dizer que não se adaptou ao movimento. Eu posso sim, talvez ter escolhido exercícios errados, talvez você pode ter feito exercícios que ainda não eram adequados para a sua condição física e isso causou dor, né? Mas se você seguir um acompanhamento, se você fizer exercícios que são alongamentos, exercícios leves e sequenciais, não tem como o seu corpo não reagir positivamente e ficar feliz, né, com esse novo estilo de vida, certo? E não é, às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo, né? Não precisa fazer 1 hora de exercício. A gente sabe já que se tu fizeres 20, 30 minutos por dia de alongamento, de exercício de força, de caminhada, no final da semana tu já vai ter várias horas aí, né? De exercícios cumpridos na semana. Tá? Então, dá 3 horas de exercício, né? 3 horas e meia de exercício na semana. Tá? Então, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Faz meia hora, 20 minutos, conforme a tua tolerância. Faz um pouco de manhã, um pouco de noite. Alonga bastante, acorda, já faz os alongamentos, né? Eu sempre digo, os gatos, eles são sábios, né? Eles sabem o que a gente precisa, porque vocês já viram o gato quando acorda? O que ele faz? Ele se alonga, né? Ele vai para um lado, vai para o outro e vai. Então, ele faz o alongamento, porque ele sabe que essa é a melhor maneira de se acordar, de se manter o bom movimento aí do dia, tá? Então, eles são os caras, né? Os gatos eles sabem que a gente precisa do alongamento para ter uma boa flexibilidade, para ter as boas movimentações. Por isso que eles sobem e descem, vão e não param nunca, né? Porque eles dão movimento pro corpo deles. Aí já, logo quando acordam, passam vários momentos no dia, eles dão essas alongadas aí. Né? Então, quem tem gato aí observa para ver se eles já não acordam de manhã cedo, já se alongando, né? Se espreguiçando e se alongando. Então, nós precisamos realmente de movimento, precisamos de alongamento, precisamos de exercícios que estabilizam a nossa coluna, que fazem essas movimentações, tá? Aí, voltando, né, a pergunta aqui, que não é nenhuma pergunta, na verdade, a pessoa está fazendo uma consideração aqui na minha postagem, né? Tenho dores lombar e bico de papagaio, né? Então, a dor na lombar, o bico de papagaio, na verdade, os osteófitos, né? São osteófitos, ossinhos ali, né? Calcificações abertas, que formam, então, o que a gente conhece dos bicos de papagaio. O bico de papagaio, por sua vez, ele não causa dor, né? Ele vai causar dor se eu tiver alguma processo inflamatório na vértebra, se eu tiver alguma compressão, se eu tiver alguma alteração na região. Agora, se eu mantiver um bom alongamento muscular, se eu mantiver uma boa força de abdômen, de glúteo, dessa região que a gente chama de core, né, centro de força do nosso corpo, eu vou dar condições para minha coluna, né, de manter a estabilidade dela e vai impedir que ela venha
doer, que eu venha ter dores por conta disso, tá? Então, volta àquilo que eu estava falando. Se a pessoa tem dor lombar, tem bico de papagaio, ela vai conseguir resolver isso se ela fizer exercício, se ela fizer fortalecimento muscular. Eu preciso dar força para os meus músculos para que eles tenham condições de aguentar a nossa rotina do nosso dia a dia, né? Então eu preciso dar condições para o meu corpo, eu preciso fortalecer a minha musculatura exatamente porque a minha demanda do dia a dia precisa da minha musculatura forte. Eu não posso deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Então, se eu tenho uma dor na lombar, se eu já tenho bico de papagaio, se eu deixar minha musculatura flácida, sem força, obviamente que essa coluna ela vai entrar em estresse, ela vai entrar em sobrecarga. Se eu sobrecarregar demais a coluna, ela vai doer sim, tá? Mas por quê? Não por causa do bico de papagaio, não por causa da hérnia de disco, ela vai doer porque a minha musculatura ela não está preparada, não está forte, não está alongada, não está com flexibilidade o suficiente para aguentar essas demandas aí, os movimentos de rotação, de flexão, de extensão, e fazem com que eu venha ter as dores, tá? Então por isso que a gente precisa do movimento, certo? Socorro está dizendo, né, que tem fibromialgia crônica e artrose, né? Então, não sei se tu tem feito exercício, tá se movimentando, como é que tá essa questão aí da atividade física na tua vida, Socorro? Porque a gente precisa mesmo, a gente sabe que a fibromialgia, né, é uma doença crônica, não tem cura, mas tem maneiras que a gente tem como amenizar, melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, de um fibromialgico, né? Fibromialgico. Então eu preciso melhorar a qualidade de vida. Eu falo para qualquer pessoa que tem dor crônica, né? Não se conforme com a dor, não se conforme com a dor. Porque se eu me conformo com a dor, eu vou viver sempre dizendo que eu tenho dor porque eu tenho hérnia de disco, eu tenho dor porque eu tenho bico de papagaio, eu tenho dor porque eu tenho fibromialgia, eu tenho dor porque eu tenho, fugiu agora as palavras, protusão de disco, eu tenho protusão de disco, né? Então eu falo isso por experiência própria. Eu não posso me conformar e ficar dizendo que eu tenho dor na coluna porque eu tenho protusão de disco. Eu preciso ver o que eu posso fazer para resolver a minha protusão de disco, né? Para estabilizar ela, deixar ela quietinha ali e não me causar dor. Então, a gente precisa manter o nosso corpo em movimento. Eu resolvi as dores da minha protusão de disco com exercício, com os meus exercícios aqui do método, né? Então, tenho experiência própria para falar isso. Então, eu preciso resolver as dores com exercícios. E é assim que a gente vai manter a qualidade de vida. É assim que a gente vai conseguir dar condições para nosso corpo de aguentar as demandas do dia a dia, né? Eu tenho um filho de 4 anos e ele agora adora subir na corcunda aqui, né? Na garupa e andar de cavalo, enfim. E se eu não tivesse força de abdômen, fortalecido bem a musculatura, eu não ia aguentar carregar ele aqui nas costas, né? Eu ia ter que estar toda vez dizendo para ele, não, mamãe não consegue, né? E as crianças não entendem isso, elas querem atividade. Então, por isso que a gente tem que manter o fortalecimento, fazer a força, para que a gente vá dando condições para nosso dia a dia, para a gente conseguir pegar as crianças no colo, botar na garupa, fazer o serviço da casa, enfim, tá? Socorro, que bom, tu tá acompanhando os nossos exercícios aqui, então, fazendo hidroginástica também é ótimo, tá? Então, a fraqueza e a fadiga, elas são realmente características da fibromialgia, né? A fraqueza, a gente
com os exercícios, né? Tu deve ter começado, não faz muito tempo que tu começou, não sei, com os meus exercícios aqui, mas enfim, com os exercícios, com as sequências de exercícios de fortalecimento, a gente vai melhorando a questão da fraqueza muscular, tá? Então, e claro que a paciente com fibromialgia eu tenho que fazer os exercícios gradativamente, porque eu também não posso, como ele já tem uma fadiga, de uma característica da patologia de fadiga, então eu preciso ir gradativamente, né? Eu não posso fazer um exercício muito pesado, muito forte. Eu preciso ir melhorando a força gradativamente, porque se eu fizer um exercício muito pesado, eu vou ficar com muita dor depois, né? Então eu tenho que ir melhorando aos pouquinhos, evoluindo os exercícios aos poucos, exatamente para que eu não fique fadigada logo após o exercício e não fique com muitas dores, não aumente muitas dores, né? Então isso tem que cuidar bastante, né? A intensidade dos exercícios, mas precisa fazer o reforço muscular, tá? Então foca aí nos exercícios que a gente tem de reforço muscular, né? Os agachamentos, é bom pra gente fortalecer a perna, a coxa, enfim, os exercícios que é de abrir a perna pro lado, né? Então tem vários exercícios, não é só alongamento, tá? Na página que eu tenho bastante alongamento, a gente precisa fazer exercícios de resistência, certo? Para ir melhorando essa fraqueza, tá? A fraqueza também, a fraqueza muscular, gente, ela acarreta na dor, né? Ela vai desencadear dor, porque se eu tô com o músculo fraco, se eu tô com o músculo da coxa fraco, se eu tô com o abdômen fraco, a articulação, ela vai ter que se sobrecarregar, ou seja, ela vai ficar com um estresse muito grande, porque a musculatura ela não está ajudando a estabilizar aquela articulação. Então eu preciso ter o reforço muscular, eu preciso da força do músculo, para que quando eu precise fazer o movimento, o músculo segure, o músculo ajude a articulação. Se o músculo não está ali para ajudar a articulação, se o músculo não está firme ali ajudando a articulação, o que acontece? Estressa a articulação, né? Ou seja, uma sobrecarga na articulação. E essa articulação, as vértebras são articulações, os corpos vertebrais, então a gente precisa da força de abdômen, de transverso do abdômen, aqueles abdominais laterais que a gente trabalha. Tem um na página que é de puxar a perna, até postei ontem, eu acho, ontem, trabalha os oblíquos, a transverso do abdômen. Então, para que essa musculatura forte ajuda a estabilizar a minha coluna, minha lombar, e vai então aliviando as dores, vai melhorando aí essa situação de dor, tá? Então, ontem eu postei, né, ontem acho que foi, uns exercícios de mobilidade de quadril pra gente trabalhar, né, a força que dá nossa pelve, aos movimentos de quadril, porque a gente já sabe, tem estudos que mostram que uma hipomobilidade, uma diminuição da mobilidade do quadril interferem, né, causam dores lombares, porque eu tenho pouca flexibilidade, pouca movimentação de quadril, eu acabo sobrecarregando a minha lombar, porque ela tem que fazer daí o movimento que seria da pelve, principalmente quando eu vou caminhar, vou correr. Então eu acabo sobrecarregando. Então tem que um monte de exercícios que a gente vai colocando na sequência das aulas aí, né? No método Mova-se Mais a gente tem essas sequências bem cronometradas aí exatamente para isso, porque daí eu trabalho o alongamento, trabalho a flexibilidade do quadril, da posterior da coxa, piriforme, pra gente ir aos pouquinhos melhorando, tá? A Neila quer exercício para cervical, causado por hérnia de disco. Neila, a gente costuma, né, tem vários exercícios, mas os clássicos que a gente orienta, não sei se tu já deve fazer, são movimentações com a cervical mesmo, né, que é os alongamentos. Então, põe a mão aqui na orelha, ó, e inclina, pode pôr, deixa eu mais para trás aqui, ó, a mão vou pôr atrás das minhas costas aqui, para eu fazer força para baixo aqui do meu ombro, tá? E aqui eu puxo na orelha, ó. Eu consigo alongar bem a região aqui da musculatura.
Porque às vezes eu tenho a hérnia de disco na cervical, tenho problema de cervical, e daí a vértebra, como ela tá com alterações, ela acaba causando uma contratura muscular. Então a dor maior não é necessariamente da hérnia, né? Mas a musculatura tensa, que daí faz com que dá um processo de dor na região aqui de trapézio, né, de cervical. Então a gente faz esse alongamento, coloca a mão aqui atrás e vira aqui na lateral, ó. Tá? Deixa o nariz, ó, bem apontado para frente agora e segura aqui. Depois, Neila, ó, tá segurando aqui, eu já vou olhar lá pro chão, ó. Olho lá pro chão e puxo a cabeça para baixo, para alongar daí mais a região posterior, tá? Então, tá com a mão aqui na lateral, já, ó, inclina a cabeça lá pro chão e ó, inclino em direção ao chão, aponto o nariz pro chão e seguro aqui. Seguro aqui, tá? E volto. E faço o mesmo outro lado. A mão atrás do braço, das costas. Inclino aqui bem para lateral, força esse ombro para baixo aqui, ó. Eu alongo mais, tá? Isso. Segurando aqui na orelha, já vou olhar lá pro chão. Olho lá pro chão, alongo mais a parte posterior e volto. Todos os alongamentos a gente faz 30 segundos, tá? Que eu fui um pouquinho mais rápida, né? Mas a gente vai fazer, fica na posição de alongamento 30 segundos. Uma outra bem interessante é pôr, ó, entrelaça as mãos e coloca atrás da cabeça e olha lá pro chão, ó. Faz força na mão pra baixo aqui, ó. Olhando lá pro chão, vou sentir toda a parte posterior aqui da cervical. E segura aqui também os 30 segundos. A gente tem que cuidar, às vezes, a hérnia de cervical é por conta da anteriorização de cabeça, ó. A gente faz, ó, muito esse movimento aqui. Ficar no celular, às vezes, muito com a cabeça muito pra frente, causa isso. Então eu preciso cuidar para sempre, ó, colocar meu queixo para trás. Então, ao invés de ele ficar aqui para frente, que faz uma hiperlordose, que forço muito a minha cervical, eu forço ela, ó, para trás, tá? Forço ela para trás e posso fazer esses movimentos, certo? Outra questão bem importante para a cervical é fazer movimentos com a cabeça. Tá? Às vezes a gente tem dor, a gente acaba restringindo muito o movimento, né? Até tem na página aí que uma pessoa perguntou para mim se eu deveria usar colar cervical, né? O colar cervical restringe muito o movimento da gente e dá uma diminuição da força muscular se a gente usar demais, tá? Então o que a gente tem que fazer? Ó, eu preciso, ó, fazer movimentos com a cabeça, então eu vou girar a cabeça lá pro lado, pro outro. Neila, no limite da tua tolerância de dor, tá? Veio aqui um pouquinho, doeu, já volta. Certo? Não doeu? Vai lá no lado, vai no outro, lá no lado, no outro. Tá? Pode fazer 5 vezes para cada lado. Depois eu vou fazer, ó, lá pro teto, ó. Teto, queixo. Teto, queixo, teto, queixo no peito, na verdade, né? No teu limite também de tolerância. Doeu, levou lá em cima e sentiu, vai menos, tá? Levou aqui embaixo, doeu, vai menos. Cada vez aí tu vai tentando ir um pouquinho mais, certo? Cada vez vai indo mais. Sempre na tolerância de dor, ok? Pode fazer também, ó, giros completos com a cabeça, ó. Leva lá no teto, lá no lado. Esse aqui tu vai sentir uns creque. É normal. A hipomobilidade na cervical causa esses estralinhos aí, né? Como a gente mexe pouco, quando a gente começa a mexer, ele dá os estralinhos aí da articulação, tá? Mas vai fazendo devagarzinho, no teu limite, não precisa ter receio aí,
certo? O que a gente... Essas são algumas dicas aí, Neila, que eu te passo agora aí rapidinho, tá? Espero que tu aproveite, que tu consiga melhorar. O que eu sempre falo, né, gente? A hipomobilidade de qualquer articulação, de qualquer parte do nosso corpo vai causar dor, vai causar limitações do movimento. E se a gente ficar, né, restrita aos movimentos, ou seja, pela dor, né, a Neila tá dizendo que tem hérnia de disco e sofre com as dores às vezes, né? Então, se a gente ficar restringindo o movimento por conta da dor, quando a gente quiser mexer, não é nem querer, né? Quando a gente precisar mexer, vai doer. Então a gente não pode estar com dor e ficar com o pescoço duro, né? Eu falo pescoço porque agora a gente está falando sobre isso, mas qualquer parte do nosso corpo. Eu preciso tentar ir aos pouquinhos mexendo, mexe para um lado, mexe para o outro, para cima, para baixo. Eu preciso ir devolvendo para o meu corpo a movimentação dele normal, tá? Eu preciso restabelecendo os movimentos normais para o meu corpo. Eu não posso simplesmente deixar de fazer ou fazer movimentos, né, em bloco, né? Movimento em bloco, quando eu quero girar a cabeça, daí eu giro todo o corpo, né? Olho todo o corpo lá e volto. Esse é o movimento em bloco. Não, eu quero poder olhar para o lado, ó, com a cabeça, ó, olhei, tá ótimo, volta, olha lá para o outro lado. Esses movimentos que a gente não pode restringir. Mas claro que quando a gente tem dor, a gente vai ir com cautela, tá? Mas tentar não deixar de fazer os movimentos, certo? Tem dor no joelho, né? Não movimentar o joelho, não fazer, por exemplo, uma tentativa de fazer um agachamento, vai atrapalhar, porque no dia a dia eu me agacho, eu sento no vaso sanitário, eu preciso sentar nas cadeiras, eu vou na cama, são movimentos que eu uso o agachamento, a força de coxa, né, do quadríceps. Então, restringir os movimentos por conta da dor vai só aumentar a dificuldade quando a gente realmente precisar fazer os movimentos, certo? Então, gente, hoje, né, eu vou me despedindo de vocês, respondi algumas dúvidas aí de vocês, e se alguém tiver mais alguma questão ainda, dá uns minutinhos, né, a gente pode responder. Mas a minha conversa hoje era para estimular vocês a se permitir o movimento, né? Estão com dores, estão com dificuldades, vão devagarzinho, comecem gradativamente o movimento. Não precisa querer fazer tudo de uma hora. Lembrem do exemplo que eu dei da criança. Sempre pensem nisso, né? Vai fazer o movimento, vai fazer o exercício, se permita começar devagarzinho. Se permita começar dando o primeiro passo, fazendo gradativamente, né? Não pense que você vai começar a fazer exercício e já vai sair fazendo uma maratona. Não, a gente precisa melhorar gradativamente, precisa ir evoluindo, precisa ir percebendo o corpo, tendo essa consciência aí de percepção do corpo, tá? Então, fico aqui hoje, um super beijo para vocês. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, né? Façam os exercícios que tem aqui na página, nos nossos canais aí. Se alonguem bastante, se movimentem bastante, mesmo que seja em casa, né? Fiquem em casa, quem puder, mas não deixe de se movimentar, certo? Para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a trazer o movimento aí para a vida de vocês, certo? Um super beijo e até mais!